Olá, vamos ouvir um podcast? Podcast de quê? É mais um podcast de RPG. Bom, esse é o primeiro episódio de mais um podcast de RPG. E por que mais um podcast de RPG? Já tem tantos por aí, né? Inicialmente eu tava até pensando em chamar ele de Chá na Masmorra, uma espécie de homenagem ao Café com Dungeon, que tanto eu escuto do Rafael Balbi. Mas mais um podcast de RPG eu achei legal. Mas qual o motivo tem? Enfim, é trazer algumas reflexões, com o tempo trazer algumas entrevistas sobre esse hobby que a gente tanto ama, que tanto eu pesquiso e que de certa forma eu gosto de compartilhar coisas sobre ele. E já que ele é o primeiro episódio, eu vou falar do início, meu início nele, que é muito parecido com o início de todos vocês, praticamente, que começaram a jogar na adolescência com os amigos, muitos em sistema próprio e depois foram se achando ao longo dessa jornada. Na verdade, o que me despertou pro RPG foi quando eu era bem criança mesmo. Eu devia ter meus 6, no máximo 7 anos. E tinha um vizinho que tinha algumas miniaturas e tabuleiros. Na verdade, a minha irmã mais velha era amiga da irmã mais nova dele. E quando ela ia na casa dessa amiga vizinha, às vezes eu acabava indo junto e eu lembro desse irmão mais velho, o Marcelo, sempre incomodando para elas jogarem o tal do RPG. Vamos jogar RPG, vamos jogar RPG. E era um tabuleiro, tinha várias miniaturas. Eu lembro que as miniaturas dele eram de metal. Até que um dia, não sei se ele teve pena, algo assim, ele deixou eu participar. Ele ia lendo uma história e eu confesso que eu não lembro que jogo era, se era um sistema, se era o Hero Quest. Enfim, não lembro se ele lia um caderno, se era um livrinho, uma história pré-pronta. O que eu lembro é que ele tinha uma miniatura de um anão com um machado que eu achava muito legal. E eu queria ser aquele personagem. Ele mandou eu rolar um dado. Eu joguei ali o dado e ele disse: pô, tu acertou e tu derrotou esse chefão aí. Era uma miniatura maior, assim. Confesso que eu não faço a mínima ideia de que monstro era. Cara, ali foi talvez a fagulha inicial, que depois foi acender a fogueira. Bom, aí mais tarde, muito mais tarde, aí eu já devia ter meus 13, 14 anos. Só pra situar todo mundo, eu nasci no final dos anos 80, então quando eu era bem criança era metade dos 90. E quando eu realmente comecei a jogar era o início dos anos 2000. Eu não vou lembrar as datas, mas eu chuto que 2003, 2004, por aí. O fato é que eu veraneava numa praia aqui do sul chamada Tramandaí. Lá em Tramandaí eu tinha um amigo que inclusive é meu grande amigo até hoje, o Rodrigo. Inclusive ele mora em Tramandaí hoje em dia. E ele jogava um certo veraneio que a gente tava lá. Ele me mostrou um jogo de cartas que era o Magic e me explicou como é que jogava e tal, e me deu algumas cartas. Quando eu passada a temporada de férias, eu volto pra Porto Alegre. Eu resolvi mostrar pros meus amigos aqui que eu tava muito empolgado com aquilo.
e eu nunca tinha ouvido falar. E eu chego e vou mostrar pra 2 deles, olha aqui, esse jogo é assim, e tu tem que ter um baralho assim, e fui explicando. E o Bruno, meu vizinho, eles moravam mais adiante, tinham um bequinho com várias casas uma do lado da outra. O Bruno morava numa casa e disse, cara, tem um cara um pouco mais velho que a gente, uns 2, 3 anos mais velho que a gente, que se mudou pro lado da minha casa e me mostrou, ele joga isso aí. E eu, esse cara era o Rafael, que na época ele já tinha uns 15, 16 e mais de 2 metros de altura. O apelido dele era Miúdo. Enfim, aí eu fui lá um dia falar com ele, cara, sou amigo do Bruno, ele disse que tu joga isso aqui e tal. Ele, claro, eu jogo. Aí a gente jogou algumas partidas ali e ficamos amigos. E também do outro lado da minha rua morava o Jossi, que hoje em dia é padrinho da minha filha. E também é meu amigo desde a infância, assim como o Bruno. Aí o Rafael a gente já conheceu mais adolescentes. E certo dia o Rafael, a gente começou... Enfim, a gente começou a ir na Jambô, que hoje em dia é uma loja chamada Nerds, no centro de Porto Alegre. E era pra gente... Enfim, ninguém trabalhava, ninguém tinha grana, mas também ninguém era pobre, então... Nós conseguimos ali, cada um comprar o seu... O Rafael já tinha, eu também já tinha, e os guris conseguiram ali pegar um dinheiro e comprar umas cartas pra montar um baralho, e nós começamos a jogar aquilo, enlouquecidamente. E aí toda sexta nós íamos lá na Jambô e ficávamos lá trocando cartas, olhando os outros mais experientes jogando, e até que o Rafael nos falou de um RPG. Eu já conhecia por 2 motivos. Primeiro, na infância. Segundo, porque meu irmão nunca deve ter jogado 1 ou 2 vezes na vida. Ele tem 12 anos a mais que eu. Mas ele tinha um xerox do livro GURPS. Ele fez o xerox de todo o livro. E eu sabia montar as fichas de tanto que eu li aquilo, mas eu nunca joguei GURPS. Eu achava complexo, tinha porcentagem. Então, se tu queria fazer alguma coisa, tu tinha que calcular uma porcentagem. Poxa, eu tinha 13 anos, eu ia calcular como? Até hoje eu talvez não saiba calcular a porcentagem direito. O fato é que esse era o meu contato. Era esse livro xerox do GURPS e o contato com um jogo de tabuleiro com miniaturas. E esse Rafael começou a nos contar que ele jogou com um pessoal adulto, graças a um primo dele, um RPG. Começou a nos contar a história. A gente, legal, né? E aí aconteceu uma coisa nos cinemas que acabou nos levando pro caminho sem volta de virar jogador de RPG, que foi a estreia de O Senhor dos Anéis. Cara, aquilo ali fez um boom na minha mente. O Senhor dos Anéis pegou todas as ideias de aventuras fantásticas que eu podia ter e tava tudo ali. Eu não sabia que as coisas que eu gostava de fantasia medieval tinham tanta inspiração naquilo. O Rafael tinha nos dito do RPG e ele tinha feito um sistema próprio e nós começamos a jogar. Cara, aquilo ali foi sensacional. Ele era o mestre por ser o mais velho, por ser o único que já tinha participado efetivamente de um grupo. E a partir daquele momento, era chegar da escola, jogar bola até escurecer, jogar RPG até sei lá que horas. Ninguém trabalhava, ninguém tinha preocupação. Claro, mais pra perto das 11 e tal, cada um tinha que ir embora, porque no outro dia tinha
os pais trabalhavam, tinha escola, enfim. Mas eram todos os dias. Nós jogávamos o RPG. Quando chovia e não dava pra jogar bola na rua, a gente jogava de tarde. Enfim. Isso passou a fazer parte da nossa vida. E geralmente éramos os 4 ali, eu, o Rafael, o Bruno e o Josi. E algumas vezes alguns convidados, o irmão mais novo do Bruno que vinha às vezes, mas eles eram muito novos, ainda não pegavam direito o esquema. Às vezes vinha um que outro de fora e jogavam com a gente. Depois teve o Mauro, que o apelido era Micoco, e ele jogava sempre com a gente. O Renato também ficou um bom tempo no nosso grupo. O Andy, só que o Andy acabou se mudando para São Paulo depois, então... Mas o Andy jogou muitas vezes com a gente. Mas o grupo de fé éramos nós 4 ali. Posso dizer que o Andy e o Renato, muito assim. Mas o Renato já foi um segundo momento, enfim. O fato é que sempre que a gente podia, a gente tava jogando. E aí eu lembro que a gente terminou a primeira campanha ali que o Rafael fez, durou... Não sei se chegou a um mês, porque como nós jogávamos todo dia, hoje em dia duraria 2 anos. Mas como eram todos os dias sem tempo, durou 1 mês, talvez. E ele falou que já tava preparando uma segunda. E bah, nós empolgadaços. Nesse meio tempo, acho que todos nós, ali picados pelo mosquito de O Senhor dos Anéis, começamos a desenvolver... Cada um queria mestrar e desenvolver suas próprias histórias e... Então eu lembro que eu comecei a escrever e pensar num sistema também. Eu lembro que o Josi também mestrou uma aventura. E... Enfim, nesse meio tempo todos nós começamos, o Rafael continuou escrevendo as dele. E aí nós jogávamos uns meses a aventura de um, uns meses a aventura de outro. Nós íamos nos revezando nesse sentido, né? E o importante era a diversão. Algum tempo depois, eu não sei precisar qual foi exatamente o ano, mas eu lembro que eu descobri que existia... Lembrando que lá no início dos anos 2000 a internet era tudo mato. Não é que nem hoje que tu joga ali e descobre que existem os sistemas, que existem... Não, era tudo boca a boca. Óbvio que a gente já tinha ouvido falar de Dungeons and Dragons. Inclusive eu tinha comprado uma revista de curiosidades de O Senhor dos Anéis e no fim vinha fichas prontas para Advanced Dungeons and Dragons. De cada personagem ali. E aí... Eu lembro que eu ouvi falar do Dungeons and Dragons e... puxa, que legal. Eu já fui dar uma olhada no sistema, eu já tinha visto livros na Saraiva na época. E eu queria. Só que, pra época, não era tão absurdo de caro que nem hoje, que é surreal e é praticamente um insulto comprar um livro desses hoje em dia. Mas eu lembro que ele era um livro... Ele era mais caro que um livro de literatura. Mais caro do que o livro de um Senhor dos Anéis, por exemplo. A trilogia completa que eu ganhei no Natal. Nos fundos da minha casa tinha um... Meu pai tinha tido uma ferragem. E ela fechou, enfim, não deu certo e... Tinha muita coisa acumulada. E na época eu fiquei pedindo o livro e a mãe disse: tá, se tu ajudar o teu pai ali a dar uma organizada, separar os tipos de parafuso, tipo de prego, eu te dou esse livro aí. E... Cara, eu nunca trabalhei com tanta vontade, talvez. Com tanto afinco, porque... Bom, não... Eu só estudava,
não trabalhava isso. Eu acho que eu já tava no segundo grau, no primeiro ano, talvez, ou na oitava série. O fato é que eu me empenhei muito ali e consegui terminar em 1 ou 2 semanas. E aí ela chegou em casa com um livro, Dungeons and Dragons 3.5. Sei eu lá a diferença entre 3.0 e 3.5. Cara, o importante é que eu peguei aquele livro e eu tenho ele até hoje. Tá bem gasto. Eu sei que eu e meus amigos, nós usávamos aquele livro a torto e a direito. A gente sabia tudo do D&D 3.5. Eu li de cabo a rabo e quando nós íamos jogar eles ficavam lendo também. E naturalmente eu comecei a mestrar D&D 3.5. Alguns meses depois veio o Natal e obviamente o meu pedido foi o livro dos monstros. Ou não, eu faço aniversário em outubro, eu ganhei o livro dos monstros de aniversário e o do mestre no Natal. Foi isso. E o do mestre era o 3.0, dos monstros já era o 3.5. Pouco me importava. E eu lembro que naquela época eu comecei a mestrar muito D&D 3.5. O Rafael entendeu bem o sistema e também começou a desenvolver campanhas. Obviamente nós abrimos mãos dos sistemas próprios ali que a gente fazia baseado em coisas que a gente já tinha visto e jogávamos o 3.5 incansavelmente. Começou a vida adulta a partir de um certo momento para alguns de nós. O Rafael, como eu disse, tinha alguns anos a mais ali, 2 anos a mais do que eu, se não me engano. O que quando tu é adolescente faz muita diferença, porque ele entrou no mercado de trabalho. A partir daí, nós não podíamos mais jogar todos os dias, né? Ele acordava muito cedo. E todos nós fomos crescendo, entramos no mercado de trabalho. E aí vem uma grande contradição, né? Antes ninguém tinha dinheiro pra nada e a gente se divertia muito. Depois que nós começamos a trabalhar, e aí cada um tinha sua própria grana ali pra comprar as coisas, nós não tínhamos mais tempo pra se divertir. Isso até hoje é um grande paradigma aí. Eu lembro que nós passamos logo que o Rafael começou a trabalhar, nós começamos a jogar todas as sextas-feiras. E era sagrado. Sexta-feira, a partir das 6, 7 da noite, a gente ia no Hoffman, um mercadinho perto de casa. E aí comprávamos ali um refri e os pacotes de traquinas, pipoca e jogatina. Era o que dava na época, né? Eu lembro que uma vez, até um dos dias mais memoráveis, foi que o meu pai estava reformando um trailer que um amigo comprou e pagou para ele reformar e revender o trailer. Enfim, não lembro qual era o negócio. E esse trailer tava no pátio da minha casa. E era aniversário... Por ser aniversário do Rafael, a mãe dele tinha dado uma grana a mais pra ele. Ele comprou muitos salgados. O Bruno também tava com uma grana, por algum motivo. Nós compramos ali uns 100 de não sei quantos salgados. E ficamos jogando dentro do trailer. Aquilo lá foi uma noite mágica pra gente. Foi muito legal. E a vida adulta, aos poucos ela foi travando. Nós conseguimos manter esse grupo ativo por bastante tempo. Durar até uns 22, 23 anos, nós toda sexta nos reuníamos.
teve mais um cara que hoje em dia é nosso ex-amigo. Ninguém entendeu direito o que ele se afastou. A gente acha que é porque ele entrou por uma religião e tal. Mas também fez parte efetiva ali do nosso grupo. Um pouco depois desse início, né? Quando nós já jogávamos D&D. E nós tínhamos alguns rituais de adolescência. Que uma ou duas vezes no ano a gente alugava a trilogia na locadora do Senhor dos Anéis. Víamos a trilogia ali e tal. E nós jogávamos, apesar de trabalhando, todos já depois adultos, sexta-feira era sagrado. De sexta até às 6 da manhã de sábado a gente ficava jogando. Bom, depois uns começaram a namorar. E aí nós fomos reduzindo, né? Tá, agora a gente só pode ir até às 3. O Rafael se mudou. Então nós passamos a jogar até às 3, porque o ônibus dele passava no fim da rua 3h30, o último. E então nós fomos reduzindo, né, a jogatina. Mas nós mantivemos esse grupo até uns mais ou menos 22, 23 anos meus. Isso foi, sei lá, até 2010, 11, 12 talvez. Acho que até 2012. Até 2012 nós conseguimos manter esse grupo ativo. Muitos jogadores entraram, saíram. Tem algumas histórias bem legais algumas tristes, algumas mais engraçadas que eu pretendo trazer aqui ao longo desse mais um podcast de RPG. Só que alguma coisa me fez sentir saudade. É uma pena que hoje em dia eu não possa. A vida adulta levou cada um de nós para um caminho. Eu sou o único que ainda mora na zona sul de Porto Alegre. Os meus melhores amigos foram cada um para um canto. Acho que o Rafael mora perto aqui, mas também ele anda muito atribulado sempre. O Bruno mora em outra cidade, o José em outro país. A vida foi levando cada um para um canto e, embora nas raras chances que a gente tem de se juntar para fazer um churrasco, sempre alguém relembra esses momentos e como eram legais. Não tem como voltar, né? E nós sabíamos que éramos felizes ali. Mas pra finaleira das jogatinas eu lembro que eu não sei se foi o Rafael ou esse que deixou de ser nosso amigo depois, que era o Diego. Alguém comprou a versão 4.0 do D&D, a 4ª edição. Nós jogamos a uma campanha estranha, porque eu lembro que nela os personagens viravam heróis muito rápido e nós estávamos acostumados a algo mais escasso, assim. E ninguém gostou muito, ninguém curtiu, tanto é que a gente voltou a jogar a versão 3.5. Nesse ponto eu já tinha o livro do Forgotten Realms e nós jogávamos muitas aventuras nos Reinos Esquecidos. Eu lembro que o Rafael chegou a mestrar na versão 4.0 e não era legal. Nós regredimos de versão por conta disso. Depois, enfim, nós paramos a vida adulta, enfim, cada um seguiu uma trajetória. Em 2019, eu comecei a pensar que eu queria voltar a jogar. Eu queria ter aquela sensação de novo, de estar com amigos, imaginando, criando histórias, contando uma história em conjunto. E eu comecei a pesquisar e eu vi que o D&D estava na versão 5. Versão 5, a 5ª edição. E que ela tava legal, assim. Tava bem legal. Eles abandonaram algumas coisas que não deram certo da 4ª.
evoluíram, ficou menos um videogame. Mas ainda assim, eu não gostei tanto, sabe? Eu acabei jogando muito pouco ela porque depois veio uma pandemia. Eu consegui os livros, consegui o principal, enfim, meios alternativos. E na pandemia eu pensei, agora é a hora, tá todo mundo em casa, vou falar com alguns, não os mesmos, mas alguns amigos que jogam e vamos. Eu acabei comprando os livros pro sistema Fantasy Grounds, que é uma mesa virtual, enfim. Só que eu joguei poucas vezes ali e eu não me adaptei ao online. Vale um capítulo inteiro sobre isso, sobre mestrar RPG online, sobre essas questões que, olha, pra mim não dá. Talvez eu seja velho demais pra me adaptar e eu não, enfim, mestrar enquanto outras coisas acontecem, eu não sei, eu perco o foco aí. Se alguém... Bom, nós jogávamos, né, na época que ninguém ficava olhando o celular, né? Então isso, mestrar online e alguém pega o celular, eu meio que me quebro. Não que eu seja chato, é que eu... Enfim, digamos que eu me distraio facilmente. E aí rola aquela insegurança, poxa, será que eu tô mestrando, narrando mal? Porque, o cara tá olhando outra coisa, o cara levantou e saiu da frente da tela, tu não tá... Mesmo que ele tenha ido buscar uma água, tu não sabe. Enfim, não deu certo pra mim o online. Tentei algumas vezes, acho que eu mestrei umas 6, 7 vezes a 5ª edição, todas online. E ano passado, em outubro, eu vi que ia sair que hoje a gente chama de 5.5 edição, mas que o nome é só Dungeons and Dragons, porque o D&D fez 50 anos e tal. Eles reformularam e fizeram uma 5ª edição melhorada em muitos aspectos. Só que o que acontece é que eu gostei, ela é muito boa. Quem quiser se manter no D&D, ela é legal. Mas eu comecei a ouvir alguns podcasts falando sobre o tal do old school. Não posso dizer que eu sou old school, porque a 3.5 já é considerada uma versão mais D&D moderna. Mas eu era viciado nela. O fato é que hoje em dia os personagens são criados como heróis, eles são os protagonistas daquele mundo. Então, um personagem de nível 2, ele pode mudar o curso de uma cidade. Ele pode facilmente, no nível 5, ser o prefeito, o general master de um vilarejo, ou talvez até numa cidade maior. E eu não sei se eu fico muito feliz com isso. Algo que me incomodava muito era quando a gente tinha que parar para procurar um determinado efeito de uma determinada magia o tempo inteiro, e aí cada vez que o jogador ia usar a gente tinha alguma dúvida e aí tinha que olhar de novo, porque as magias são muito poderosas, porque aí tem muita coisa envolvida para tu, do que tu simplesmente soltar uma magia e dizer, o efeito é esse. Não, tem que ver componente, isso, aquilo, e cara, isso é chato, sabe? Na minha opinião, isso vai travando, vai tirando aquela imersão. Então, eu gostei muito da nova versão que saiu em 2024. Só que talvez ela não seja pra mim. Talvez ela seja pra quem goste de
personagens com muitos poderes e... Um personagem de nível 1, por exemplo, ele já tem 3, 4 habilidades diferentes. Isso não é comum pra mim. Ao mesmo tempo que quando a gente jogava a versão 3.5, algo que me incomodava muito, tinha uma campanha que tinha um ladino, e esse ladino, nós já foi uma das únicas vezes que nós chegamos a abrir o livro dos níveis épicos, que o Rafael conseguiu imprimir inteiro no trabalho dele na época. Quando chegava a vez do ladino, cada um levantava e ia pegar água, outro, eu vou passar o café pra gente ficar acordado, outro ia no banheiro, porque ele ia ficar dando sei lá quantos ataques e furtivos, e ele era um ladino e ele tinha uma especialização em dançarino das sombras, algo assim. Eu lembro que ele dava uns 6, 7 ataques e... Poxa, o turno dele era chato. Eu também, meu personagem era um nível alto, então eu já devia ter uns 3, 4 ataques. Então, os combates destruíam o jogo. Então, em vez da gente ter uma diversão ali, quando vi uma criatura maior, era aquilo, era... Cada turno de um demorava 5 minutos só dando ataques e vendo se acertou, se não acertou, as consequências. E aí era a vez do bicho, que também era nível alto e tinha multi-ataques. Nesse sentido, eu comecei a procurar esse ano, para dizer a verdade, 2025, um sistema que volte a ser um RPG simples, que o foco seja o roleplay, que ao invés de um personagem entrar numa masmorra e eu quero rolar um procurar aqui para percepção, para ver se eu acho uma armadilha, uma porta secreta, ou ir rolar e eu dizer, com esse número aí tu achou isso. Não. O legal é o jogador entrar, eu quero ir naquele canto da direita e ir tateando a parede e pisando com calma e esfregando o pé pra ver se eu acho alguma coisa. Eu quero puxando os tijolos pra ver se algum vai ser do lugar. Esse é o tipo de narrativa que eu prefiro. Eu sei que o D&D moderno, ele pede muitos testes pra tudo, e talvez o problema seja eu. Só que eu vi que existe uma galera que gosta desses old school, e eu conheci recentemente o Old Dragon 2ª edição, nesse sentido de buscar, que é um RPG nacional, e eu achei espetacular. E enfim, consegui agora alguns jogadores e nós vamos começar. Talvez, eu ainda tô pensando se a gente começa no D&D 2024 ou se nós já vamos partir pro old school, porque esses jogadores estão muito empolgados para jogar D&D, alguns deles pela primeira vez. Então talvez essa aventura inicial seja nesse novo D&D, que não me desagrada tanto quanto a 4ª edição e melhorou em relação à 5ª. Mas com o tempo certamente eu vou trazer esse old school, talvez usando o Old Dragon pra minha mesa. Gente, esse foi o primeiro episódio. Por ser o primeiro, eu contei muita coisa pessoal aqui. Eu imagino que na entrada de RPG de vocês não tenha sido tão diferente assim. Geralmente a gente começa a jogar adolescente com um grupo de amigos e isso vai evoluindo. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um podcast de RPG.
E eu tenho um canal no YouTube que é o Gui Geek. Se quiserem se tornar membros lá do canal, vai ajudar muito a continuar aqui o trabalho. Então agradeço a todos que ficaram comigo até aqui.